Muito bem. Olha aqui, ó, deixa eu trazer para vocês um breaking news, né? Essa informação a gente confirmou, ela foi trazida mais cedo por um veículo, foi o Diário do Rio, a gente confirmou, tá? Confirmamos que de fato o André Mendonça, tá? O André Mendonça, ele estava num voo comercial da Gol, que teve um problema mecânico e o voo então foi cancelado. Aí lógico, né? A gente já começou, já lembrou, né, de casos recentes aí, ó, falha em avião impede viagem de Mendonça ao Rio. Vamos ler a matéria aqui e troca a tarja para Brenda, para ficar adequada aí ao tema, tá? Reduz um pouquinho a matéria que está fora aqui, eu não estou conseguindo ler. Mas enfim, um voo que levaria, né? Que levaria aí o avião, né? Que levaria o ministro André Mendonça de Brasília ao Rio, teve então a decolagem cancelada na noite desta quinta-feira após a identificação de uma falha mecânica. O problema foi detectado, Degô, antes da saída do aeroporto, aqui do Aeroporto Internacional de Brasília, o que impediu a viagem, ok? Com o cancelamento, a viagem foi remarcada para amanhã desta sexta-feira, tá? O ministro embarcou em outra aeronave e já chegou ao Rio de Janeiro. O voo inicial era operado pela Latam, perdão, não é Gol não, Latam, tá? Acho que ele foi hoje pela Gol, mas enfim, Latam, o voo original. Mendonça manteve a agenda dele, participou da sessão do STF em Brasília antes do deslocamento. No Rio ele tem a agenda prevista para ministrar um curso. A companhia aérea foi procurada, mas não havia se manifestado até a última atualização. Fontes do STF, ouvidas pela reportagem, afirmaram que o voo transportava outras autoridades e que o cancelamento não teve relação com o ministro. Claro que não teve, né? É um problema mecânico, não é um problema jurídico, tá certo? Nem político. Mas é uma coincidência, realmente, assim. Eu vou ficar atento. Agora, se eu estiver na fila de embarque e eu vir o André Mendonça se aproximando, eu já... Vou para outro voo. Eu já vou para outro voo. Eu já vou para outro voo. Porque é claro que assim, a gente tem que dar leveza para o tema, mas é preocupante, porque nós tivemos um ministro que detinha a relatoria da Lava Jato no momento chave das investigações e que morreu num acidente aéreo. Né? Num acidente aéreo, lá num avião privado. Ele resolveu pegar carona no avião privado para uma praia em Angra, e aí acabou que ficou pelo caminho. Tá? Então, assim, e foi justamente no lugar de Teori Zavascki que entrou... Quem? Alexandre de Moraes. Você acha que é um problema mecânico? Você acha que esse problema mecânico ele é de um desgaste normal, de uma peça? Degô, a gente tem que esperar a manifestação da companhia aérea, né, naturalmente. A gente não pode ficar aqui fazendo especulação, mas que assusta. Assusta, mas é justamente para evitar esse tipo de susto, medida precaucionária e também de transparência, o ideal era que o Mendonça viajasse apenas em aeronaves da Força Aérea ou da Polícia Federal. A Polícia Federal tem menos aeronaves disponíveis, mas a Força Aérea tem. E ele tem o direito de requisitar aeronaves da Força Aérea. Então, para o bem dessa investigação, para o bem do Brasil, seria fundamental que ele só se locomovesse nesses trajetos em aeronaves da Força Aérea. Cláudio. Você confia na Força Aérea? Confio bastante na Força Aérea. Voei bastante de Força Aérea. Há manutenção, são profissionais altamente qualificados, pelo menos para essa parte de transporte, o grupo de transporte aéreo. Então, é uma medida precaucionária para o bem do Brasil. Eu não sei, viu? O Castelo Branco também confiava na Força Aérea. You got a point. O nosso querido Humberto Castelo Branco morreu em 18 de julho de 67 após um avião Piper Aztec em que ele viajava se chocar no ar com um caça, um TF-33 da FAB, ali próximo de Fortaleza.
Aí você fica pensando assim, poxa, como é que se choca? Como é que um avião bate no outro? Pô, Fábio, tá ruim o negócio, viu? Olha, Ari Alcântara, você que estava na pista de pouso quando você viu o acidente entre o Castelo Branco, o avião do Castelo Branco e esse TF-33, você que já viajou, já pilotou um TF-33? Não, pilotar não. Conta pra gente aqui. Esse episódio do Castelo, eu não estava, mas depois eu ouvi várias versões e inclusive a análise detalhada do acidente. Foi efetivamente acidente. Inclusive foi, na época se explorou muito e tal, mas foi efetivamente acidente. Mas eu acho interessante essa questão dessas discussões. Eu queria chamar a atenção do Degon, um detalhe que ele conhece bem, dos nossos governos da América Latina nos últimos 30, 40 anos. Cada um com sua peculiaridade, cada um terminando da mesma forma, cada um com as suas características. Este nosso aqui tem um detalhe interessantíssimo que eu anotei. Quem é o Alexandre de Moraes nesse processo? Ele é o alter ego, carrega toda esta farsa que vem desde a descondenação do Lula. Ele vem carregando isso, e vem carregando, empurrando, e passa pela descriminalização da Lava Jato, depois vai para o inquérito do fim do mundo, a fake news, depois do fake news, e vai. Tudo foi o Alexandre de Moraes foi puxando e trazendo para ele. Esse choro do Gilmar é exatamente o choro de crocodilo, ou seja, choro de crocodilo, a gente chama choro de crocodilo porque o crocodilo chora quando tritura as vítimas, né? Exatamente assim, agora vou ser triturado. Porque ele precisa, o Alexandre de Moraes está vendo que dentro dessas modificações políticas pelos quais esse nosso continente passa, sempre este alter ego, esta figura, sempre é triturada. Esse processo de delação, eu não acredito em delações. É quando eu comecei eu não vejo o Daniel Vorcaro na figura de um Marcos Valéry, não consigo ver. Ou seja, esse processo de delação ele vai chegar a um combinemos, a um acordo, onde inclusive eu disse, olha, aquela casa de chá na Praça dos Três Poderes poderia se transformar numa pizzaria. Olha, Ari, deixa lá o pessoal com a casa de chá lá na Praça dos Três Poderes. Tem bom chá lá, mas a fila é grande também. A fila do chá ali é grande. Olha aqui, ó. Deixa eu trazer um tema para vocês que ele é fundamental. Eu não sei se a Júlia quer comentar essa história do André Mendonça, mas quer comentar, Júlia? Senão eu vou... Eu quero só lembrar, né? O vicário morreu, né? Ou não morreu? Sicário morreu, não morreu, ninguém viu o corpo, ninguém... Então, assim, é mais um elemento complicadíssimo nessa história, né? E eu concordo com o Degô. Na realidade, o André não tinha nem que sair de Brasília. Fica quieto durante um tempo, fica quietinho, entendeu? Quanto menos deslocamento, melhor agora. O sicário, eu tive a informação de que ele era um assassino, né, de aluguel, mas que a única pessoa que ele matou foi ele mesmo. Altamente eficiente. Enfim. Hoje eu estou me permitindo rir um pouco, porque é sexta-feira, né, gente? Vamos lá. E é que ele morreu, né, Cláudio? Morreu. Me disseram que ele morreu. Teve uma enfermeira que entrou em contato comigo, disse que viu o corpo, não era de silicone, e que ele morreu mesmo. E eu também falei com interlocutores do próprio André Mendonça, que me disseram que o André Mendonça assistiu às imagens lá e ele pegou, aí eu entendi como é que ele se matou. Ele pegou uma camisa de manga comprida que ele estava usando, pegou a manga dela, amarrou e aí pendurou e se jogou. Tanto é que ele
foi um suicídio meio mal feito, né? Por isso que ele ainda foi internado, etc. Assim, quer dizer, teve ali o trauma na traqueia, né? Então, assim, tentaram entubá-lo, etc. e tal, mas não foi possível. Mas, bom, enfim, né? As informações que a gente tem é que realmente ele se